Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula e essa aula é muito especial. Essa aula vem comemorar, relembrar o nascimento de Jesus. Tome nota, esteja escrevendo todas as coisas que vamos falar. Quero ver se você está atento às lições que vamos ter hoje. Vamos fechar os nossos olhos e orarmos a Deus? Feche os seus olhos. Senhor Deus, abençoe a nossa aula, que seja um momento que vamos reforçar, ó Deus, as suas verdades no nosso coração. E que essas verdades façam a diferença na nossa vida diária, na nossa vida cristã. Em nome de Jesus, amém. Como eu já falei, hoje é uma aula especial de Natal. E eu estou aqui, ó, com muitos presentes. Muitas expectativas erradas estão em torno dessa data, criança. É muito triste. As pessoas esquecem o verdadeiro sentido do Natal escrito na palavra de Deus. As pessoas, elas buscam o consumismo, comprando presentes mais e mais para fazer a festa de Natal, não é verdade? Mas nós precisamos olhar para a Bíblia e entendermos o que é de fato o verdadeiro Natal. Você sabe responder o que é de fato o verdadeiro Natal? Pois é, vamos ver agora. Eu trouxe algo bem fácil que eu gostaria que você estivesse anotando. Um acróstico do Natal. E hoje vamos ver a primeira letra, Natal. A primeira letra N, que na nossa lição de hoje vai nos direcionar ao nascimento do Salvador. Então a letra N vai nos lembrar que Natal é o nascimento do Salvador. Não é mesa cheia, mesa farta, não são presentes na árvore, não são decorações, iluminações, mas sim o nascimento do Salvador. Foi Cristo quem nasceu e hoje comemoramos o Natal, o verdadeiro Natal, lembrando no nascimento de Jesus. Na palavra de Deus, em Lucas 2, 10 e 11, diz assim: E o anjo lhes disse: Não temas, pois eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então jamais, crianças, podemos perder o foco, que o presente maior foi o nascimento de Jesus. Agora, com a letra A, nós vamos ver o que Deus tem para nós. O A de Natal é o amor revelado. Foi através do nascimento de Jesus, no Natal, que nós vemos o amor de Deus revelado. O texto de 1 João 4, 9 e 10 diz assim: Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Deus então, crianças, mostrou no Natal o seu próprio amor revelado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Então Jesus, ele é o amor revelado. Deus é amor e se fez revelado por nós, entre os homens, na pessoa de Jesus Cristo, ali naquela manjedoura. Agora vamos ver a letra T. A letra T, crianças. O que isso vai simbolizar no nosso acróstico?
vai simbolizar que Jesus, ele trouxe a esperança e a salvação. Traz esperança e salvação. O Salmo 62, versículo 1 diz assim: minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Hoje, se comemoramos o Natal, é porque entendemos a esperança que Cristo traz. A esperança que o Natal, que é o nascimento de Jesus, nos traz. Traz esperança de uma vida nova, de uma vida com Ele, uma vida lá no céu. E traz a salvação para o homem. Nós estávamos perdidos no nosso pecado, como ouvimos em várias das nossas aulas. Mas é Jesus quem traz a salvação. Então, traz de trazer esperança e salvação. Porque foi lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, que o próprio Deus prometeu o Messias em Gênesis 3,15. Esse Messias que traria a esperança e a salvação. Agora a letra A. A letra A de Natal. Então, esta letra A, o que vai simbolizar para nós sobre o Natal? A aliança nova com os homens. Deus havia feito várias alianças, como diz e está registrado na sua palavra. Aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Davi e tantas outras alianças. Mas é na aliança nova com Jesus que podemos ter a garantia da nossa vida eterna. Aliança nova entre Deus e os homens. E por último, temos a letra L. E o que simboliza? O que significa para o Natal o L para nós? O L vai significar, neste Natal, a libertação e a luz. O Natal existe para nos trazer libertação e luz para os homens. João 8,36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Natal, crianças, traz libertação para nós, para aquele que verdadeiramente crê. Verdadeiramente seremos livres. Livres do que? Não estamos presos? Sim, livres do pecado. O pecado que nos escraviza, o pecado que nos amarra. Deus, através de Jesus, trouxe a libertação. Em João 1,4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Natal, Jesus veio dando vida e luz para todos os homens. Ele é a luz que brilha nas trevas. Ele é aquele que tem poder de nos chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, luz e libertação que Jesus trouxe no Natal. Com essas letras, com este acróstico, vamos entender de forma simples e perfeita o que é o verdadeiro Natal e que você possa comemorar com a sua família esse verdadeiro sentido do Natal, um sentido do nascimento de Jesus, do amor revelado à humanidade. Comemorar aquilo que Cristo trouxe, que Cristo traz, a esperança e a salvação, a aliança nova entre Deus e os homens, a libertação e a luz para os homens. Esta foi a nossa lição especial. Que você anote tudo e guarde essas verdades no seu coração. Eu gostaria também de te desafiar a começarmos
hoje o nosso pote da gratidão. Nós só temos que agradecer ao verdadeiro sentido do Natal e a tantas coisas que Deus tem nos dado na vida, tantas bênçãos, tantos agradecimentos, não é? Então você, juntamente com a sua família, pode fazer esse pote, o pote da gratidão. Vamos começar hoje e no ano que vem a gente vai abrir, vai ler aqueles agradecimentos que aqui foram colocados com a nossa família. O que você acha? Gostou da ideia? Então, você separa um pote, pode ser aquele de Toddy, plástico, esse é o meu hoje de demonstração aqui é o vidro. Mas você pode pegar o pote de Toddy, né? Toda a família pode participar, colocando o seu agradecimento no pote. E durante todo esse ano de 2021, esse restante de dezembro, esse restante de ano e 2021, que a gente esteja colocando os nossos agradecimentos aqui. E lá no próximo Natal a gente vai estar lendo com a nossa família. Vamos fazer? Vamos fechar os nossos olhos e agradecemos a Deus por esse momento. Senhor, te agradecemos pelo verdadeiro Natal, que não são presentes, não são luzes, não são decorações, não é Papai Noel. Mas o verdadeiro Natal é o nascimento de Jesus, é o amor revelado, é trazer paz e salvação, é a nova aliança entre os homens e é a libertação e luz. Que todas as famílias entendam o verdadeiro sentido do Natal. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Tchau. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estamos chegando à nossa última escola bíblica dominical de 2020 e podemos dizer que até aqui nos sustentou o Senhor. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre 5 conselhos que o apóstolo Paulo dá ao jovem pastor Timóteo. Lembrando que, quando eu digo 5 conselhos, eu não estou colocando diante de nós uma lista exaustiva de conselhos que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Ele deu muito mais do que isso, ele deu mais instruções do que apenas 5. Mas de forma didática, para o nosso aprendizado, nós vamos olhar para 5 orientações que o apóstolo Paulo dá a Timóteo com vista ao seu trabalho no reino de Deus e como ele vivia diante de Deus. Portanto, isso é muito importante para nós. As 5 instruções do apóstolo Paulo são instruções que dizem respeito a nós também, como nós devemos desempenhar o nosso trabalho na casa do Senhor, a nossa vida cristã em geral. Eu vou colocar aqui o PowerPoint para que você possa acompanhar comigo e a gente possa aprender um pouco mais sobre a vida de Timóteo e sobre como Deus usou Timóteo naquilo que Paulo está colocando para ele. A primeira coisa que nós temos que olhar é quem era Timóteo. Sei que os irmãos já ouviram falar de Timóteo, mas é importante observar algumas coisas. Em Atos capítulo 16, versículo 1, é dito assim: chegando também a Derbe e a Listra, Paulo, no caso, chegando a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. A gente sabe, então, que Timóteo era natural da cidade de Listra, que era uma pequena colônia romana na Galácia, na Ásia, e ele tinha um pai gentio e a sua mãe era judia, e ele era um discípulo do Senhor Jesus. Paulo, então, encontra Timóteo aí na sua primeira viagem missionária, e depois ele se coloca como um companheiro de Paulo. A gente vai ouvir falar de Timóteo várias vezes nas outras viagens. Quando Paulo escreve à igreja em Filipos, carta de Paulo aos Filipenses, é dito Paulo e Timóteo. Timóteo já estava com ele, servindo ao Senhor. Depois, Timóteo foi um pastor na igreja de Éfeso. Lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 5, olha o que Paulo diz, também nos dá um pouco mais de conhecimento sobre quem era Timóteo. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura,
porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então a gente sabe que o pai de Timóteo era gentio, a gente sabe que a mãe de Timóteo era uma judia, e aqui diz que o nome dela era Eunice, e a avó de Timóteo, chamada Lóide. Timóteo, então, foi criado por essas duas figuras, principalmente, e ele foi uma pessoa que cresceu ouvindo das Sagradas Letras. No restante do capítulo 1, é dito que desde a infância sabe as Sagradas Letras, ou seja, ele conhecia o Antigo Testamento, foi criado de acordo com o Antigo Testamento e conhecia a vontade de Deus. E é a esse homem que o apóstolo Paulo se dirige para dar orientações. Ele era um jovem pastor, e como um jovem pastor, ele tinha muita ousadia, mas ao mesmo tempo tinha muitos temores, tinha muitas dificuldades. E isso mostra as limitações que Timóteo tinha, que não são diferentes das nossas. Nós também somos cristãos com muitas limitações, com muitas dificuldades. Ao mesmo tempo que nós, às vezes, somos corajosos, às vezes nós somos tomados de temor e ficamos com medo do que vai vir. Tomemos, por exemplo, o ano de 2021, que está se chegando a nós, e muitos de nós estão esperançosos, mas lá no fundo bate, às vezes, aquele medo, aquela preocupação sobre o futuro, sobre o desdobramento do que vai acontecer. O que nós devemos fazer? Paulo vai se virar a Timóteo e dizer para ele: Timóteo, eu quero te dar algumas instruções que vão te capacitar, que vão te ajudar na vida cristã e no pastorado. E essas instruções servem para nós também. A primeira instrução que Paulo dá a Timóteo é: disponha-se para servir a Deus. Se todos nós, assim como Timóteo, queremos ser obreiros, instrumentos na mão de Deus, nós precisamos nos dispor para servir a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, olha o que Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Primeira parte do versículo, Paulo diz a Timóteo de forma muito clara que Timóteo precisava se dispor, porque a expressão aqui é: procura apresentar-se, ou seja, você precisa fazer algo, você precisa se apresentar para o trabalho. A figura aqui é de um soldado que se apresenta ao seu regimento e se apresenta fardado, com a farda toda organizada, preparado para aquilo. Aqui diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. A expressão aqui, ela denota essa ideia de alguém que está pronto, de alguém que está preparado para a tarefa. E olha o que o restante do verso diz: como obreiro, ou seja, Timóteo, se apresente a Deus de forma pronta, de forma organizada, aprovado, ou seja, sem ter nenhum ponto na sua vestimenta, nenhum ponto no seu trabalho que possa ser repreensível, e se apresente como um obreiro, ou seja, como alguém que está disposto a fazer a obra, como alguém que está disposto a dar a sua vida pelo Evangelho, que não tem do que se envergonhar. Observe que todo esse quadro aqui vai ficando claro para nós. Paulo usa aqui uma metáfora militar. Um soldado, quando se apresenta bem trajado, com a roupa organizada, com o coturno, a sua bota lustrada, com o seu vestimento, com os botões todo organizado, tudo arrumado, ele não tem do que se envergonhar quando ele for passado pela revista, Quando ele for visto pelo seu sargento, pelo seu tenente, ele não vai ter do que se envergonhar. E é isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, mas não apenas isso. Paulo está dizendo para Timóteo também que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem aqui, a figura, ela remete à ideia de alguém que, além de estar com a sua vestimenta em dia, está também com as suas habilidades em dia.
Aqui diz, Timóteo, você precisa manejar bem. Manejar aqui remete a essa ideia de alguém que tem uma espada na mão e sabe usar, sabe executar os movimentos corretamente com a espada. Paulo usa isso para falar da palavra de Deus, dizendo a Timóteo que ele deveria, de fato, se dispor à obra de Deus e deveria manejar bem a palavra da verdade. Essa é uma pergunta que precisa ser feita a nós. Você sabe manejar bem a palavra da verdade? Você consegue ter intimidade com a palavra de Deus? Você consegue conhecer aonde estão os livros? Se pedisse para você abrir, por exemplo, em Miqueias, em Sofonias, em Obadias, você conseguiria abrir? Você sabe do que se trata os livros da Bíblia? Você já leu a Bíblia toda? Isso faz parte do manejar bem a palavra da verdade. Eu lembro de um autor chamado Meir Perman, que ele disse que o estudante da Bíblia, o cristão que lê as Escrituras, ele é semelhante a um daqueles vendedores, daquelas quitandas antigas, que você chegava no balcão e pedia um determinado item, e ele sabia exatamente onde estava. A mesma coisa, uma pessoa que trabalha na farmácia, e você chega e no meio daquele tanto de remédio, você pede um remédio e ela sabe exatamente onde está o remédio requerido por você. Ora, as Escrituras precisam ser bem manejadas por nós desta forma. Isso é um exemplo para nós. A gente precisa saber aonde está as mensagens que são dirigidas ao nosso dia a dia. Por exemplo, se alguém chegar em você de luto, com sofrimento, qual o texto que você vai ler? Aonde você vai? Em qual prateleira? Qual livro você vai? Você consegue manejar bem essa palavra? Você consegue lidar bem com o texto sagrado? Isso não é uma prerrogativa de pastores, seminaristas, presbíteros e diáconos. Isso é um chamado para todos nós. Portanto, se nós queremos de fato servir a Deus, assim como Timóteo estava fazendo, Paulo vai dizer para ele, olha, você precisa se dispor no serviço a Deus, você precisa manejar bem a palavra da verdade. Não apenas isso, é dito que ele precisava dispor-se para servir a Deus, mas ele também precisava ser firme na doutrina. Paulo diz para Timóteo que Timóteo precisa ser firme na doutrina. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nesse primeiro momento, Paulo está mostrando para Timóteo, fazendo uma recapitulação da sua vida e dizendo, olha, você sabe e você deve permanecer naquilo que você aprendeu e naquilo da qual você foi inteirado. Você precisa firmar as suas bases. E você sabe que desde a infância as sagradas letras foram transmitidas para você e elas são aptas a te transformarem como uma pessoa apta, sábia para a salvação em Cristo Jesus. Paulo, quando diz isso, está preparando Timóteo para uma das tarefas principais da vida cristã, que é a gente ser firme naquilo que nós aprendemos do Senhor, na doutrina, porque quando eu falo doutrina, a expressão doutrina é ensino, ou seja, no ensino, ficar firme naquilo que nós temos aprendido de Deus. Por que isso é importante? Olha só, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 5, diz assim, porque prega a palavra, ou seja, nós temos que pregar a palavra. Se você não for firme na doutrina, firme no ensino, se você não tiver completamente apto a isso, você não vai conseguir fazer isso aqui. E Paulo vai dizer, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Olha, para quê? Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina ou ensino. Ou seja, Paulo deveria pregar a palavra, corrigir através da pregação, repreender através da pregação, exortar com longanimidade, ou seja, exortar com longo ânimo, né? Não é aquela pessoa que
tem a prerrogativa de pregar a palavra, de exortar, mas logo desiste do que está fazendo. Paulo aqui está dizendo para Timóteo, olha, você continua pregando, mas faça isso com longo ânimo, porque haverá momentos difíceis. Haverá pessoas que não vão aprender no primeiro momento, mas você precisa continuar pregando a palavra. Por que isso é importante? Olha o versículo 3. Pois haverá tempo, ou seja, chegará momentos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É interessante que Paulo diz a Timóteo, é muito relacionado também àquilo que nós vivemos hoje. Pois Paulo vai dizer, olha, haverá tempo onde as pessoas não suportarão o verdadeiro evangelho. Elas não suportarão a verdadeira pregação da palavra de Deus. Pelo contrário, sabe o que elas vão fazer? Elas vão cercar-se de mestres que falam aquilo que elas querem ouvir. O texto diz, segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, quando nós falamos, por exemplo, de teologia da prosperidade, de um evangelho falso que é pregado, onde diz que as pessoas receberão carros, casas, fortunas, ficarão ricos, esses pregadores, eles só existem porque, de fato, as pessoas querem ouvir esse tipo de coisa. As pessoas querem se enganar. Então, elas se cercam de pessoas que falam segundo aquilo que elas querem ouvir. E Paulo está dizendo, olha, isso vai acontecer e eles vão se recusar a dar ouvido à verdade, mas vão se entregar a fábulas, ou seja, a lorotas, né? Ou a mentiras, ou a invenções, e eles vão permanecer nisso. Queridos irmãos, nós temos vivido tempo onde isso tem acontecido. Muitas e muitas igrejas são formadas por pessoas que não querem a verdade. Pelo contrário, elas querem a verdade segundo aquilo que elas entendem, segundo as suas próprias cobiças. E elas, então, formam comunidades e começam igrejas. E isso tem ficado uma coisa muito patente nos últimos anos. O número de igrejas que vão se abrindo aí em todos os locais é assustador, com todo tipo de nome, com todo tipo de ideia, e a grande maioria delas são igrejas como essa aqui, que são descritas pelo apóstolo Paulo. Igrejas de pessoas que estão buscando mestres segundo as suas próprias cobiças e que recusam-se a ouvir a verdade do evangelho. Por isso, Paulo vai dizer a Timóteo, você precisa ser firme na doutrina. Se você é firme na doutrina, querido irmão, se você é firme na verdade, você é firme também na igreja onde Deus te colocou. Infelizmente, pessoas que ficam pulando de uma igreja para outra, saindo, mudando daqui para lá, sempre insatisfeitas, o que elas querem, na verdade, é uma igreja que as agrade. Uma igreja que faça as coisas da forma que ela quer. E aí, se a igreja começa a fazer diferente, ela fala assim, eu não gosto. A mensagem está dura demais. A mensagem está longa demais. E aí elas vão para locais onde elas falam assim, olha, aqui tá bom, aqui eu consigo, eu gosto disso aqui. E isso é muito perigoso, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Obviamente, há momentos onde mudar de igreja é legítimo, onde a gente precisa olhar para isso. Mas a pergunta tem que ser feita, quais são as motivações que nos fazem a mudar de igreja? Quais são as motivações que nos fazem a procurar uma outra comunidade para frequentar? Será que é por causa da palavra de Deus? Será que é por causa do evangelho que talvez não esteja sendo pregado e você está procurando? Ou você está atrás de mensagens que vão satisfazer as suas próprias cobiças? Ou você está abrindo mão da verdade para fazer isso? Isso é um grande perigo. E o apóstolo Paulo nos exorta a ficarmos firmes na doutrina. A gente já teve vários movimentos, né, na igreja evangélica brasileira. Na época do G12, muitas igrejas foram destruídas, né,
pelo G12, muitas igrejas foram divididas pelo G12, depois vieram outros movimentos e ainda vão vir outros movimentos. Mas a igreja do Senhor Jesus precisa estar firme no ensino dos apóstolos e apegada à verdade. Se ela faz isso, ela não muda, ela não sai de um local para outro, ela não fica tendo alta rotatividade. Pelo contrário, os irmãos ficam cada vez mais firmes. Portanto, se você quer, assim como o apóstolo Paulo, ser abençoado, ter um ano de 2021 abençoado, apegue-se à verdade, seja firme na doutrina, ame as escrituras e Deus irá abençoar a sua vida. Terceiro conselho, sirva a igreja. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A gente já ouviu, você já deve ter ouvido pessoas que falam assim, eu quero ser crente de banco. Eu quero estar na igreja, mas eu quero entrar, ouvir a palavra e ir embora, não quero me envolver com nada. Olha, querido irmão, isso não é possível. Você foi chamado por Deus para uma comunidade da qual você faz parte desse corpo. E no corpo não pode ter membros inúteis, membros que não se movam. Toda vez que você tem um membro no seu corpo que está inútil, você sabe que ele está doente, né? Para que serve os dedos da mão? Para se movimentarem, para poder agarrar objetos, para poder te ajudar na alimentação. Imagina se um dedo falar assim, olha, eu me recuso a me flexionar, quero ficar parado, não quero fazer nada. Você teria um problema na sua mão. Assim é na igreja. A igreja é composta de pessoas que trabalham conjuntamente para que o nome de Cristo e a glória de Deus seja anunciada às nações. Alguns de nós podemos servir na música, outros podem servir na pregação, outros podem servir no ensino, ajudando as crianças na recepção, como diácono, como presbíteros. Alguns podem servir ajudando a fazer assistência social, mas todos nós devemos servir a igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou me dirigindo prioritariamente à comunidade local. Obviamente, eu estou falando da comunidade local também, mas eu estou falando do fato de que você foi inserido no corpo de Cristo. Você agora faz parte do corpo de Cristo e você não é um membro inútil, você não é um membro inoperante, não deve ser. Você deve ser um membro operoso, com fé operosa. E isso vai se demonstrar, sabe onde? Na igreja local. No trabalho, na igreja local, servindo aos irmãos, servindo a igreja. Muitos de nós temos comido muito, temos ouvido muitas palavras, temos estudado bons livros, temos nos cercado de mestres. A pergunta é, para que tudo isso? Ora, para servir a igreja, para poder cuidar dos irmãos, para poder transmitir a palavra de Deus aos irmãos, para poder reger a igreja com bons cânticos, para poder conduzir os irmãos no período de culto. Tudo aquilo que Deus dá para nós nesse sentido pode ser usado no serviço à igreja, servindo uns aos outros. E Paulo diz isso a Timóteo, olha, você precisa entender como você deve proceder na casa de Deus. Por quê? Porque ela é a igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja sustenta a verdade no meio de um mundo de mentiras, no meio de um mundo de trevas. E você precisa saber como você deve proceder. Esse procedimento é o serviço, é o se doar na obra do Senhor, se voluntariar para o Senhor. Portanto, o terceiro conselho do apóstolo Paulo a Timóteo é sirva a igreja. Nós temos ido falar aí de cristãos desigrejados, né? Cristãos que falam assim, olha, eu amo o Senhor, mas eu não participo de igreja. Irmão, não é possível. A presença de Deus se manifesta nessa terra através da igreja. E é na igreja que a comunhão verdadeira é manifestada através da adoração coletiva, através da ajuda uns aos outros. Os dons que Deus nos dá é para serem usados na igreja. Portanto, assim como Paulo diz a Timóteo, ele fala para nós, sirva a igreja. Quarto ponto, viva de acordo com a sua nova identidade. Isso aqui é muito importante.
Nós fomos salvos pela graça. Nós fomos chamados segundo uma santa vocação. E Paulo está dizendo para Timóteo, olha, você foi chamado, você foi escolhido por Deus, portanto, você deve viver de acordo com essa identidade que você tem. Olha o que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu sei que você está temeroso, eu sei que você está achando que as coisas estão difíceis, mas você foi chamado segundo uma santa vocação, é um santo chamamento. Portanto, Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não te envergonhes. Aqui, muito provavelmente, Timóteo está sofrendo e Timóteo está envergonhado da prisão do apóstolo Paulo e das coisas que estão acontecendo. Paulo estava preso e havia uma grande perseguição à igreja e muito provavelmente Timóteo está desanimado aqui. Está frustrado, como nós às vezes ficamos também em muitos momentos da vida. E Paulo escreve para Timóteo, Paulo escreve da prisão, essa é a segunda carta. Paulo escreve da prisão, preso, já próximo da sua morte. E Paulo fala, não tenha vergonha do meu encarceramento, nem tenha vergonha do testemunho de nosso Senhor. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Lembra daquilo que Jesus falou, que nós deveríamos tomar a sua cruz e carregá-la, nós devemos ir após ele. Ou seja, você foi chamado segundo essa vocação. Então você deve viver segundo essa identidade, Timóteo. Isso serve para nós. Queridos irmãos, nós somos chamados pelo Senhor. Nós somos salvos pela graça poderosa, infinita do Senhor. Ele nos fez nova humanidade em Cristo Jesus. Nós estamos com Ele assentados nas regiões celestiais. Sobre nós foi derramado as bênçãos do Senhor e há um processo que se iniciou em nós que vai culminar com a vinda de Jesus Cristo, onde nós seremos transformados em um novo corpo e nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa identidade. É isso que nós somos. Nós não podemos viver lá fora, no mundo, nos nossos trabalhos, no nosso estudo, diante da nossa família, de uma forma diferente daquilo que Deus fez por nós. Como Paulo diz aos cristãos em Éfeso, olha, vivam segundo a vocação que vocês têm. Ou seja, vivam de forma coerente. Manifestem ao mundo a salvação que Deus deu a vocês. Não vivam diferente. Pelo contrário, manifestem ao mundo a salvação. Mostrem ao mundo a obra poderosa de Deus na vida de vocês. E o último conselho do apóstolo Paulo a Timóteo é: busque a pureza. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Muitas pessoas fazem confusão com esse verso de número 8, dizendo que Paulo está falando contra o exercício físico. Mas se você olhar bem para o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele não está falando contra o exercício físico. Ele está dizendo que o se exercitar na piedade tem mais benefícios. Por quê? Porque ele diz assim, aquele que se exercita na piedade tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ou seja, alguém que se exercita numa vida de pureza, numa vida de piedade,
consegue usufruir dos benefícios aqui e agora e na próxima vida também, na vida eterna também. Agora, alguém que faz exercícios físicos, que está preocupado com o corpo, tem benefícios nessa terra, mas isso não traz benefícios espirituais, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está desprezando os exercícios físicos, pelo contrário, o apóstolo Paulo usa várias vezes metáforas aludindo ao exercício físico, mas Paulo está dizendo, olha, o exercício espiritual, você desenvolver virtudes espirituais, não tem apenas benefícios nessa terra, mas no porvir também. É por isso que ele diz, exercita-te na piedade. Dizendo isso, eu gostaria até de indicar a você o livro do Jerry Bridges chamado Exercita-te na Piedade. É um livro onde ele mostra que nós devemos, de fato, entender a vida espiritual como uma grande academia, onde nós estamos todos os dias nos exercitando na oração, na leitura bíblica, na meditação, no jejum, na adoração privada, na adoração coletiva. A gente está sempre buscando a piedade, a pureza, uma vida próxima daquilo que Deus tem para nós. Olha o que diz mais, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está virando o apóstolo Timóteo, pastor Timóteo, um jovem pastor, e fala, olha, não fique preocupado e não deixe que ninguém despreze a sua mocidade, ou seja, você é um jovem pastor, mas se você de fato quer viver de forma com que ninguém te despreze, torna-te padrão dos fiéis. Padrão dos fiéis no quê? Aí ele vai dizer, na palavra, ou seja, no estudo, na pregação, no procedimento, ou seja, na forma como você vive, no amor, ou seja, na forma como você ama, na fé, na forma como você crê e na pureza, na forma como você entende a consagração, na forma como você entende que você é do Senhor. Torna-te padrão. Paulo, portanto, vira para Timóteo e diz, você precisa buscar isso, buscar a piedade, buscar a pureza. O que é essa pureza? Em outras palavras, é dizer o seguinte, você foi eleito pelo Senhor, foi consagrado pelo Senhor, portanto, você deve viver para o Senhor, viver entendendo que a sua vida toda é do Senhor. O Catecismo de Heidelberg, na primeira pergunta, diz, que consolo eu tenho na vida e na morte? E a resposta é, que não sou de mim mesmo, sou do Senhor. Uma pessoa que entende isso, que é do Senhor, é uma pessoa que se consagra totalmente ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa derramar a graça dele sobre a sua vida. Olha o que diz um último texto nosso, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, se você foi consagrado, se você é do Senhor, foge das paixões da mocidade. Viva uma vida segundo a justiça, a fé, o amor e a paz. É isso que aqueles de coração puro fazem, aqueles que invocam ao Senhor fazem. Portanto, os 5 conselhos do apóstolo Paulo para Timóteo servem para todos nós também. Disponha-te a servir ao Senhor. Sirva ao Senhor. Viva uma vida firme na doutrina. Sirva a igreja. Trabalhe. Se coloque em dedicação ao Senhor. Busque a pureza. Busque viver uma vida, de fato, que a pureza esteja sobre você e viva de acordo com essa nova identidade. Você é do Senhor Jesus. Da mesma forma como Timóteo foi abençoado, que nós sejamos também. Que o ano de 2021 seja um ano onde a Igreja Presbiteriana do Jardim América seja uma igreja que glorifique ao Senhor. Nós não estamos preocupados, primeiramente, com a quantidade, mas com a qualidade. Sabemos que se todos nós nos dispusermos para servir ao Senhor, se dedicar ao Senhor, fazer algo para o Senhor, os números virão. Nós seremos talvez uma igreja grande,
Não importa, na verdade, isso, porque importa é aquilo que Deus tem para nós. Contanto que nós sejamos obedientes ao Senhor. Nós sejamos, de fato, homens e mulheres que sirvam ao Senhor. Se nós queremos a transformação, a bênção na nossa comunidade e na nossa família, isso começa em nós. Isso começa por você. Como aquele cântico dos vencedores por Cristo diz, a começar em mim, quebra corações. Comece pelo meu. Deus te abençoe. Um feliz ano de 2021 para você. Que seja uma bênção o ano próximo que virá. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos de fato a servirmos ao Senhor e a sermos instrumento nas tuas mãos. E de fato podemos usufruir da tua bênção e da tua graça. Abençoe cada um dos meus irmãos. Mesmo no ano de pandemia, de dificuldades, de restrição de comunhão, nós nos mantivemos firmes aqui neste trabalho, nesta obra, de poder aprender, de poder crescer na graça e no conhecimento. Ajuda-nos de fato. Derrame da tua graça sobre cada um dos irmãos. Fortaleça aqueles irmãos que estão enlutados, aqueles irmãos que estão em dificuldades das mais diversas. Que todos possam ser alcançados por ti. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família e até o ano que vem, Escola Dominical 2021. Amém.